de PG. Então, lá a gente tem uma programação, aqui é bem diferente da minha igreja, né? Porque lá, né, é uma igreja bem jovem, né? Se você for lá, um dia convida todos a um dia lá visitar, tá? Visitar a nossa igreja. Eu sei que Jana, aí né, eu conheço Jana, ela já visitou, ela sabe bem, já foi lá pregar também, uma vez. Ela sabe bem como a nossa igreja ela é bastante jovem, né? Quando as pessoas que vão lá, relata bastante sobre isso. Não, os jovens que eu falo é de 10 a 15 anos. É de 10 a 15 anos, gente, porque a gente tem clube gravador, né? Então, chama bastante gente, né? Nosso clube é grande. Então, é isso que eu falo, os jovens, né? São aquelas pessoas de 10 a 15 anos. Só que a juventude, a gente conhece bem, né? Que são jovens de 16 anos até 100. Então, todos vocês são jovens, né? Não se sintam velhos. Então vocês têm esse privilégio de chamar de jovem, rapaz. Exatamente. Antigamente, né? Pessoas viviam 800 anos, 900. Né? Então nós somos jovens por lá do exército. Bem, quero agradecer primeiramente a Felipe, né, pelo convite no dia de hoje, né? E ele me chamou para pregar, né, passar uma mensagem sobre o tema da vigília. Identidade missionária. E Deus, ele usa as pessoas. Deus, ele usa as situações que vai ter futuramente para nos trazer uma aprendizagem. Alô? Porque eu confesso a vocês que uma das coisas que eu mais penso na minha juventude, na minha idade de hoje, é sobre o meu propósito. É sobre a minha identidade, que eu tenho que identificar no tempo de hoje. Porque conhecemos que os jovens hoje no mundo, qualquer coisa são atrativos demais para os seus olhos e muitas das vezes eles estão abandonando os caminhos de Cristo. Estão deixando Deus de lado, seguindo os propósitos, mudando, a sua vontade carnal acaba sendo maior do que a vontade de Deus. Então, sempre eu estou diariamente pensando, analisando sobre a minha vida espiritual. Porque eu queria falar um pouco antes da mensagem de hoje, falar um pouco como foi a minha trajetória na igreja. Eu entrei em 2015 na igreja. Eu, Cauã, mas Cauã, né, ele é de berço na igreja, né, com os pais, e outros jovens se passaram já o quê? 11 anos. E hoje só ficou na igreja, né, seguindo os caminhos, só eu, Cauã e mais 2 amigos. Todas as pessoas que já se passaram na igreja, todas as pessoas que se passaram no clube, porque a gente entrou pelo clube do gravador, todos eles ficaram para trás. Estão em outros mundos, estão em, pelo menos, né, a gente agradece a Deus por estar também em outras igrejas, mas a maioria se afastaram dele. Alguns se perderam, outros felizmente morreram, e muitos, né, vivem nesse ambiente do alcoolismo, de festa. Então eu vejo como Deus ele tem um propósito diferente para mim e para aquelas pessoas que continuaram comigo. E é isso em que essa mensagem, quando eu vi, eu falei, não, eu tenho que pregar sobre isso. E não, é Deus falando comigo. Porque eu preciso me identificar mais, eu preciso agora entender mais o motivo que Deus ele tem para mim nesse mundo. E hoje, né, a gente vai estudar um pouco sobre a nossa identidade missionária. E antes da gente estudar, começarmos a lição de hoje, eu queria convidar todos a baixar nossas fontes mais uma vez. Sei que hoje vocês oraram bastante. Amém por isso, que a gente possa orar mais e mais vezes, né? Mas eu convido mais uma vez a orarmos com o nosso Deus. Vamos orar? Oremos. Grandioso Deus, maravilhoso Pai, te agradecemos, Senhor, por essa vigília que está sendo uma bênção para cada um de nós. Te agradecemos por ter nos conduzido para a tua casa, para hoje, Deus, estarmos louvando a Ti, se conectando, Deus, mais e mais contigo através das orações e aprendendo, Deus, o nosso papel nesse mundo, aprendendo mais sobre as tuas palavras. E mais uma vez, Deus, venho te pedir que o teu Santo Espírito possa continuar no meio de nós. Que
que Ele possa nos conceder, Deus, uma iluminação para que possa preencher a nossa vida e entendemos, Deus, o nosso propósito nesse mundo. Nesse momento, Deus, eu te rogo para que o teu entendimento possa chegar a cada um da gente que está aqui na igreja e que a gente possa sair daqui preenchido do teu Espírito Santo. Me usa, Deus, me usa como um instrumento valioso em tuas mãos e que as minhas palavras, Deus, sejam as tuas. Essa é a que eu vim te pedir e te agradecer em nome de Jesus. Amém. Eu queria convidar todos a abrir a Bíblia de vocês lá em Mateus capítulo 4. Mateus capítulo 4. Para a gente entender melhor sobre a nossa identidade missionária, nós temos que entender o que significa uma identidade, o que é uma identidade nos tempos de hoje. Para a gente ter uma identidade, a gente precisa, ter os dados, seu nome, tudo aquilo que você tem de ideias, de ideologias, e juntando tudo isso vai formar alguma coisa, ou pode ser algo, e aí vai ser você, a sua identidade. Muitas pessoas têm a identidade de ser ateias, a sua característica. Algumas pessoas têm a identidade de ser vegetariana. Muitas outras coisas as pessoas se identificam por ela terem aquela ideologia, aqueles pensamentos, aquelas características, aquele caráter de ser daquela maneira. E quando a gente fala em identidade, é tudo aquilo que o seu nome representa. Quando alguém fala, eu estou me formando em fisioterapia nesse ano. Já vou fazer 4 anos de formado. Então no final do ano estou me formando. E daqui a alguns anos, quando alguém falar Micael, vai dizer, não, fisioterapeuta. Quando alguém fala, eu esqueci o nome do pastor agora, o senhor Gustavo, vai dizer, o pastor Gustavo. Eu conheço ele mais por jogar bola, a gente joga junto, ele pode jogar bola. Mas cada um de nós temos uma identidade que nos marca. Quando fala o seu nome, alguém vai lembrar, é tal pessoa que faz isso, faz aquilo, aquela pessoa que age daquela maneira. E claro, existem pessoas que têm uma identidade para o mal, de coisas ruins. E tem aquelas pessoas que têm identidade para coisas boas, aquela pessoa que ajuda o próximo, aquela pessoa que estende a mão, aquela pessoa que é tão paciente, aquela pessoa que perdoa. Então, todos nós temos uma característica que nos define. E a identidade é de suma importância nos tempos de hoje. Se hoje você não tiver uma identidade, falando no mundo moderno, você não consegue um emprego de carteira assinada, você não consegue ter um salário fixo, você não consegue ter uma renda, além de um Bolsa Família, você não pode viajar. Então você é considerado uma pessoa indigente, porque você não tem nada que te mostra quem você é. E é tão importante o nosso nome, os nossos dados, porque mostra que você existe. Então você não tem dados bancários, você não pode abrir uma conta, porque você, para o mundo, para todas as pessoas, você não existe. Então a identidade é de suma importância para nós, quem nós somos. E Cristo ele deixa isso bem claro, durante toda a sua palavra, todo o seu evangelho, de Gênesis Apocalipse, a importância de você ser diferente. Cristo em todos os momentos, no ensinamento de Deus, no Velho Testamento, ele sempre estimula as pessoas a serem diferentes. O sábado, por exemplo, Deus ele deixou como um sinal, como a gente sabe, para as pessoas saberem que aquele povo, era o povo de Deus, e que Deus era o Deus daquele povo. Então o sábado era uma característica, do povo de Israel, que representava que ele era filho de Deus, era o povo de Deus, o povo escolhido de Deus. Então, em todo momento, a Bíblia nos incentiva a ter uma identidade diferente do mundo. E agora, eu escolhi um personagem tão especial para falar nessa noite, porque ele representa, pelo menos para mim, e eu vejo diante das pessoas,
a característica de uma identidade missionária. E agora eu queria convidar todos a abrir, como vocês já abriram aí, em Mateus 4, o versículo 19. Vamos ler 18 e 19. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Hoje a gente vai conhecer um pouco da missão de Pedro. Tudo que Pedro ele representou desde o seu chamado até a sua morte. Pedro, né, como a Bíblia bem fala, ele era conhecido como o quê? Pescador. Ele tinha a característica de trabalhar com peixe, pescando para mandar o seu pão em cada dia, para sustentar a sua família, a sua esposa. E aí chega um momento que Pedro está desesperado, né, tentando ali a noite toda pescar os peixes para poder vender. E aí tem uma renda e nada consegue. Ele passa a noite toda e não acha nada. Até que Jesus ele pede para usar o seu barco para ali pregar o evangelho para as pessoas que estavam ouvindo. E aí chega um momento, né, que Jesus, né, chama Pedro para o quê? O acompanhar, para o seguir, deixar tudo que ele tinha, tudo que ele estava fazendo para seguir ele. E agora Jesus fala: ó, você agora não vai ser mais pescadores, você vai ser agora mais pescadores de peixes, mas agora pescadores de homens. Isso é tão importante para Pedro naquele momento, porque ele reconheceu que Jesus era o Messias. E tudo que ele estava fazendo naquele momento, toda aquela sua identidade de ser um pescador, de ter a sua família, ele estava deixando de lado para seguir o Mestre. Porque no seu entendimento era o Filho de Deus, era o homem que estava ali para salvar a humanidade, né? Para libertar o povo de Israel da opressão romana. Então Pedro seguiu a Jesus, deixando tudo para trás. E lá em João, né, a gente vê que quando Jesus tem um encontro com Pedro, né, Jesus fala: tu és Pedro, mas tu és Simão, mas agora tu vai se chamar Cefas, que quer dizer Pedro. Então Jesus, quando tem um encontro com Pedro, que antes era chamado de Simão, Jesus muda duas coisas em Pedro: o seu nome e a sua profissão. Ele muda duas coisas essenciais que Pedro era, porque Pedro, como a gente bem sabe, era aquela pessoa impulsiva. Pedro era humano. Sabe aquela pessoa em que a gente está em um momento e alguém está falando, e alguém diz assim: ó, não pergunta. E aquela pessoa: não, eu vou perguntar. Não, eu vou dizer. Não faça isso, eu vou fazer. Pedro era esse tipo de pessoa impulsiva, que tinha que ser provado, ele tinha que perguntar. Então Pedro, né, era uma pessoa falha com as suas características. Mas a primeira coisa que Jesus fez quando encontrou com Pedro foi mudar o seu nome e mudar a sua profissão. Porque para ele, Pedro tinha uma missão melhor. Pedro tinha uma missão maior. E era necessário que Pedro o seguisse. Não é à toa que Jesus escolheu só 12 discípulos para ser ali, né, discipulados por ele, para ser ensinados, para acompanhar a sua trajetória aqui no mundo durante 3 anos e meio. Então, Pedro seguiu a Jesus. E a gente sabe bem, né, por toda a história que Pedro ele conviveu com o próprio Cristo, né? Ele viu ali, né, a multiplicação de pães e peixe, né? Ele viu, antes do seu chamado, né, aquela pesca maravilhosa, né, que dobra a quantidade de peixe, onde ele passou a noite toda buscando e nada encontra. E quando Jesus fala para jogar do outro lado, né, aparece aquela ruma de peixe. Então, né, a gente vê como Pedro ele esteve em constância com Cristo em todos os momentos de felicidade, nos momentos de tristeza. Pedro ele estava com Jesus. Então a gente percebe, né, como Pedro estava ali, ó, no momento em que Jesus, né, está andando sobre as águas.
Quem é que vai e fala a Jesus que ele podia andar? Quem é que fala para que ele queria ir até Jesus sobre andar sobre as águas? Pedro ali prova, né, sobre quem era Jesus. Ele naquele momento, né, mostra a sua fé e ele segue. E a gente sabe bem na palavra que Pedro ele sai andando sobre as águas. Mas ele perde o foco mais na frente e ele cai. Mas Jesus o levanta. No Getsemane, Pedro foi um dos 3 discípulos em que Jesus escolheu para subir a ele naquele jardim e se sentir acolhido, se sentir confortável, apoiando naquele momento de angústia, porque Jesus estava caminhando literalmente para o vale da sombra da morte, e ele precisava, né, daqueles discípulos mais íntimos dele, aqueles discípulos, né, em que ia estimular ele a continuar, e Pedro estava lá. E aí chega um momento na vida de Pedro em que ele, né, a gente sabe bem, é provado. Jesus avisa Pedro em que ele estava sendo ali, né, usado por Satanás, e que ia chegar um momento em que ele ia negar a Jesus. Agora imagine eu e você pensando sobre a vida de Pedro. Pedro, né, conviveu durante 3 anos e 3 anos e meio com Jesus, vendo milagres, vendo curas, vendo mensagens em que jamais ele tinha visto durante a Torá. O próprio Pedro, ele pregou o Evangelho. O próprio Pedro, né, foi ali estimulado por Cristo quando teve a missão, né, para expulsar os demônios, né, para curar e pregar que o reino de Deus estava próximo. Então Pedro, ele estava constantemente ligado a Deus. Ele estava constantemente em comunhão com Cristo, convivendo tudo que Cristo estava passando, as suas alegrias, as suas tristezas, as suas angústias. E no momento em que Cristo avisou a Pedro em que ele ia o negar, Pedro falou o quê? Eu não vou, porque eu te amo, Deus, eu te amo, Cristo, eu não vou te negar. Jesus ainda continuou insistindo, você vai me negar. E Pedro, por agir naquele momento, né, pelas coisas que estava passando e pela sua mente humana, ele não quis acreditar no que o próprio Filho de Deus estava falando. E agora eu queria convidar todos a abrir lá em Lucas, capítulo 22. Lucas, capítulo 22, versos 54 ao 60. Amém? Amém. Diz o seguinte, verso 54. Então, prendendo-o, o levaram e o introduziram na casa do sumo sacerdote. Pedro seguia de longe. E quando acenderam fogo no meio do pátio, e juntos se assentaram, Pedro tomou lugar entre eles. Entre mentes, uma criada, vendo-os assentados perto do fogo, fitando-os, disse: estes também estavam com ele. Mas Pedro negava, dizendo: mulher, não o conheço. Pouco depois, vendo o outro, disse: também tu és dos tais. Pedro, porém, prostretava: homem, não sou. Verso 59. E tendo passado cerca de 1 hora, outro afirmava, dizendo: também este verdadeiramente estava com ele, porque também é galileu. Mas Pedro insistia: homem, não compreendo o que dizes. E logo, estando ele ainda a falar, cantou o galo. Bom, a gente vê aqui, né, o momento em que Pedro, né, quando está junto com as pessoas, após Jesus estar preso, ele nega Jesus uma vez, ele nega Jesus 2 vezes, ele nega de ser discípulo de Jesus 3 vezes. Por 3 vezes, Pedro negou ser discípulo de Jesus. Pedro negou ser a pessoa que caminhava com Jesus. Pedro negou ser a pessoa que era amigo de Jesus. Pedro negou tudo aquilo em que ele conviveu durante 3 anos e meio com Cristo.
identidade naquele momento estava sendo rompida. Cristo transformou ele, moldou Pedro, ensinou coisas para que ele o fizesse assim depois que ele partisse daqui da terra, firmando a sua missão de salvar, nos dar a salvação. Mas Pedro naquele momento estava o quê? O negando. Ele não queria ser conhecido como discípulo de Cristo. Ele não queria ser conhecido naquele momento como um amigo de Cristo. Ele queria ser a pessoa que nem o conhecia, que nunca nem ouviu falar. E aí, como a gente conhece bem da palavra, Cristo, né, ele ressuscitou. E quando Pedro ele nega a Jesus naquele momento, chega um momento em que Jesus fita os olhos em Pedro. E Pedro lembra de tudo o que Cristo falou para ele. E Pedro ele chora amargamente. O arrependimento em Pedro foi tão grande que ele chorou profundamente. E Pedro ali, ele se tocou em tudo que o Mestre falou a ele e que tinha sido cumprido. E agora Pedro ele é uma pessoa nova. Ele renova a sua comunhão com Cristo. E quando Jesus ele ressuscita, ele vai ter um encontro com os discípulos. E agora eu queria convidar para vocês a abrir em Mateus capítulo 28. Mateus capítulo 28, verso 19. Amém? Amém? Diz o seguinte: ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, batizando no nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Queria que vocês abrissem agora, mais para frente, em Atos, capítulo 1. Atos, capítulo 1, verso 8. Diz o seguinte: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serei minha testemunha, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Bom, após ter esse momento tão amargante na vida de Pedro, e ele ter notado tudo aquilo que Jesus tinha falado e tinha se cumprido, Pedro agora, né, se volta a Jesus novamente. Ele restaura a sua identidade. E Jesus, quando tem um encontro com os discípulos, ele fala o seguinte, né? Ide, portanto, né, e pregai o Evangelho para todas as nações, batizando no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E após, em momentos antes, né, segundos, minutos antes de Jesus subir aos céus, né, Jesus ele pede para que os discípulos fiquem em Jerusalém. Porque naquele momento, naquela cidade, eles iam receber o poder do Espírito Santo. E ali eles iam ser testemunha em Jerusalém, em Samaria e todo lugar do mundo. E assim, Pedro, ele fica naquela cidade. Ele fica junto com os discípulos. Ele fica em momentos, né, em orações unânimes ali, junto com mais 120 pessoas que estavam prestigiando aquele momento. E após isso, a gente vê no capítulo 2, né, em que é chegada a descida do Espírito Santo. E aí as pessoas, né, começam a pregar o Evangelho. Os discípulos eles começam a falar de Deus, falar das Escrituras. E quando as pessoas se questionam sobre o que estava acontecendo, né, outras pessoas acreditando, né, crendo no que eles estavam falando, outras pessoas achavam que eles estavam embriagados. E aí entra o discurso de Pedro. Pedro ele começa a falar sobre tudo o que estava acontecendo naquele momento, em que o Espírito Santo estava rogando diante dos discípulos, e que tudo o que eles estavam fazendo, né, o mestre ele tinha feito 1000 maravilhas a mais, né? Tinha curado, tinha feito milagres, tinha feito altos ensinamentos para aquelas pessoas. E após Pedro fazer esse discurso, a palavra de Deus fala em que quase 3.000 pessoas foram batizadas.
Então Pedro, ele estava cumprindo o seu primeiro propósito como missionário de Deus. E após esse grande discurso de quase 3 mil pessoas serem batizadas, Pedro ele sobe, né, para o templo ali em Jerusalém e encontra um coxo. E quando o coxo pede uma moeda a ele ali, né, para poder ajudar, para ter o que comer, Pedro e João ali dizem que não tem como oferecer nada, mas tinha algo melhor para eles. Então Pedro, né, pede para que em nome de Jesus, aquela pessoa, aquele coxo, se levantasse e andasse. E ali o grande milagre acontece. E após acontecer tudo aquilo, né, as pessoas veem que aquele coxo que vivia há anos, há tempo, em frente àquele templo pedindo moeda, estava andando. E as pessoas começam a ficar curiosas de como aquilo aconteceu, como é que os discípulos fizeram aquilo. E aí Pedro ele começa um novo discurso. Ele começa a falar que tudo aquilo que ele estava fazendo, o mestre também já tinha feito. Mas a mesma pessoa, o mesmo Cristo, o Jesus que veio à terra, que fez tudo isso, eles condenaram na cruz. Eles não foram a favor de Jesus. Totalmente ao contrário. Eles não apoiavam. E após esse grande discurso de Pedro novamente, a palavra de Deus fala em que quase 5.000 pessoas creram e foram batizadas. Então em Jerusalém, após a subida de Jesus e a descida do Espírito Santo, Pedro ele faz uma grande revolução na missão, na pregação do Evangelho. Em pouco tempo, Pedro, junto com os outros discípulos, conseguiram converter quase 5.000 pessoas. Olha como é que Pedro, de uma pessoa que estava negando a Cristo, negando a sua identidade, negando a sua missão, negando o seu propósito, agora ele reconhece o seu erro e se converte verdadeiramente a Jesus. Ele entende o seu valor, ele entende quem era Cristo e agora ele resolve obedecer. E quando ele obedece, ele começa por Jerusalém. E quase 5.000 pessoas foram batizadas. E aí, Pedro ele seguiu uma camada de evangelho. Após Jerusalém, né, em Atos capítulo 8, do 14 ao 25, né, ele vai para a cidade de Samaria. Eu queria que vocês abrissem comigo Atos capítulo 8. Amém? O verso 23 até o 25. Pois vejo que estáis em fel de amargura e laço de iniquidade. Respondendo, porém, Simão lhe pediu: rogai-vos por mim ao Senhor, para que nada do que disseste sobrevenha a mim. Eles, porém, havendo testificado e falado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém e evangelizavam muitas aldeias dos samaritanos. Então, Pedro, né, após sair de Jerusalém, né, Pedro foi para Samaria. E ali em Samaria, Pedro ele começou a pregação do Evangelho. E muitos dos samaritanos, aqueles mesmos samaritanos que tinham a rivalidade com os judeus, em que os dois não se podiam conversar, e onde é que os dois não podiam se encontrar no seu território, Pedro ele vai até lá e agora começa a pregar. E muitos dos samaritanos começam a se converter, se batizam, se arrependem dos seus pecados. Em Atos, capítulo 9, do 32 ao 35, Pedro vai para a cidade de Lida. E lá na cidade de Lida, Pedro também prega o Evangelho e muitos da cidade de Lida são convertidos. Após sair da cidade de Lida, versos seguintes, no verso 36 ao 42, ele vai à cidade de Jope, né, onde é que tem lá uma jovem, né, chamada Talita, né, que fazia, né, roupas, né, enfeites. E aí aquela mulher ela está enferma e acaba sendo morta. E os discípulos daquela cidade, ao ouvir que Pedro, né, e os discípulos estavam numa cidade vizinha, que já era questão de minutos, perto uma da outra, Pedro vai até lá e é chamado. E quando chega lá, Pedro ressuscita aquela mulher.
E as pessoas de Jope, ao ver aquele grande milagre que Pedro estava fazendo, que Pedro tinha realizado, as pessoas também começaram a se converter, a se batizar. E agora eu queria chegar no momento chave da mensagem de hoje. Eu queria que vocês entendessem qual era o propósito que Deus ele queria para Pedro. Sim, Jesus, falou para que ele começasse em Jerusalém, Samaria, toda a Judéia, ali os confins da terra. Pedro, até nesse momento, Pedro era um homem, de Cristo, em que ele só pregava para os judeus. Pedro era um homem que só pregava para aquelas pessoas em que ele achava que era filho de Deus, que só eles mereciam. Pedro ele não queria pregar para os gentios, os ímpios, as pessoas que estavam lá fora, as pessoas que não conheciam a Cristo, as pessoas que nunca ouviram falar sobre Deus. E agora Pedro ele começa a sua ação missionária. Após ter um grande sonho que desce sobre ele, uma cortina, um lençol, onde é que existia vários animais imundos. E vem uma palavra sobre ele, pedindo que ele comesse aquilo. Mas Pedro falou o seguinte, não vou comer, porque nunca jamais eu botei coisa imunda na minha boca. E aquele lençol sobe, depois ele desce pela segunda vez. Sobe novamente e desce pela terceira vez. E Pedro ele não come. E aí, eu queria que vocês abrissem o verso mais na frente, no capítulo, na verdade, capítulo 10. Atos, capítulo 10. Verso 34 ao 36. Então, falou Pedro, dizendo: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e o faz o que é justo, lhe é aceitável. Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhe o Evangelho da paz por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Era nesse ponto-chave em que Jesus ele queria que Pedro chegasse. A pregação do Evangelho para os gentios. Para aquelas pessoas que nunca tiveram a oportunidade de ver a Cristo, aquelas pessoas que nunca tiveram a oportunidade de ouvir sobre suas palavras, ao povo que não foram eleitos, como o povo de Israel, os judeus. Era nesse momento em que Cristo queria que Pedro entendesse que a sua identidade era aquilo, a sua missão era pregar o Evangelho para aquelas pessoas que estavam distantes. Por isso que o tema fala identidade missionária, ide, que quer dizer vá, comece, ir. E era isso que Jesus ele ensinou aos discípulos, que ele fosse pregar o Evangelho sem duvidar, sem questionar, que só obedecesse. Era nesse momento tão chave na vida de Pedro em que Deus ele queria clarear os seus olhos para que ele compreendesse que as pessoas que estavam lá fora também eram importantes, não só os judeus. E aí a gente entende que muitos de nós cristãos, muitos de nós da igreja, só queremos estar da porta lá de fora para dentro. Nós só queremos pregar e falar de Cristo, e trazer mensagens, trazer louvores, sermões, só para os membros que estão aqui dentro. Para as pessoas que já estão batizadas, para as pessoas que estão visitando, estão conhecendo a palavra, tendo estudo bíblico. Mas as pessoas que estão lá fora, que nunca ouviram falar sobre Cristo, as pessoas que estão em desespero, que não têm esperança, aquelas pessoas elas necessitam de mim e de você. Esse era o momento que Cristo queria ensinar que a identidade missionária de Pedro era pregar o Evangelho
para as pessoas que estavam lá fora, para aquelas pessoas que ele tinha na sua consciência que não merecia. E não era esse pensamento que Pedro deveria ter, mas sim que Deus ele não faz, como a gente viu bem, não faz acepção de pessoas. Deus não fica escolhendo quem é que deve ser salvo, Deus não fica escolhendo quem é que deve ter um milagre, Deus não fica escolhendo quem deve ser bem de vida. Deus ele não faz acepção de pessoas, Ele escolhe a todos, porque Ele não morreu na cruz pelos 12 discípulos. Cristo não morreu na cruz só por nós que estamos aqui na igreja, mas Cristo morreu na cruz por todas as pessoas que estão no mundo, para aquelas pessoas que são chupadores, para aquelas pessoas que são ladronas. E muitas das vezes nós olhamos para aquelas pessoas, principalmente um drogado, um mendigo, e achamos que aquela pessoa está perdida, que aquela pessoa não tem salvação. Mas não é isso que Cristo Ele nos pede. Não é com esse olhar de julgador. Não é através da nossa própria justiça que devemos acusar aquele homem, mas deixar que Deus Ele haja, porque somente Deus é juiz fiel, o juiz que não tem pecado, porque nós somos falhos, nós somos humanos pecadores. Então esse cuidado que Cristo ele queria ter comigo e com você. Entendemos que a identidade missionária nossa é estar lá fora, é fazer vigília no meio da rua, é fazer um JA em um centro de comunidade, é visitar pessoas que estão ali em asilos, em hospitais. Eu estou na minha parte de estágio em que eu já passei por lá de pessoas idosas, em que a família só visita uma vez na semana, idosos que só tem visita da família durante uma vez no mês, e aquelas pessoas eram necessitadas de esperança, aquelas pessoas eram cheias de dor. A gente chegava para conversar com elas, aquela pessoa reclamava que estava com dor, não queria fazer exercício porque sabia que ia morrer, ela não tinha esperança de vida. Nos hospitais, as pessoas chegavam lá na parte de gestante, que eu estou atuando atualmente, são pessoas que não têm um marido, não tem alguém da família para poder apoiá-lo. Então a gente vê que tem pessoas que vivem de mal a pior. São pessoas que vivem sofrendo porque o mundo ele o castiga. E essas pessoas então estão infelizmente entregues muitas vezes às coisas mundanas. Elas não conseguem enxergar que existe coisa melhor além das coisas que o mundo nos oferece. E como jovem, assim como eu, hoje o mundo ele não dá muitos atrativos para que a gente abandone a nossa identidade. A gente esqueça o nosso papel aqui no mundo. E assim a gente vai perdendo a nossa essência. Porque isso foi uma ordem, uma missão em que Cristo não só deu aos discípulos, mas Cristo deu a todos nós. E, portanto, pregar o Evangelho a todas as nações. Comece pelo seu vizinho, comece aos seus amigos, à sua família, depois pregue no seu bairro, na rua do lado, na sua cidade, e assim o Evangelho vai se espalhar. Se cada um de nós seguisse esse mandamento, essa ordem de Cristo, seguisse essa missão, Cristo já teria voltado. Mas muitas das vezes nós somos aquelas pessoas que estão na igreja e só queremos estar sentados, só queremos vir para o culto para ouvir e voltar para as nossas casas. Quando chega o momento em que a gente temos que fazer uma visitação, chega o momento em que devemos dar um estudo bíblico, chega o momento em que a gente temos que visitar uma pessoa que está doente, nós diz que está cansado, porque o trabalho está nos matando, porque hoje eu estou com dor. Existem todos os tipos de desculpa. E não é isso que Deus ele quer para mim e para você. Ele quer que a gente tenha essa vida de entrega nessa missão. A missão de pregar o Evangelho. E hoje, assim como Pedro, no início da sua vida de comunhão com Cristo, com Jesus, na sua vida missionária,
Se nós precisamos hoje mudar a nossa identidade, se nós estamos hoje dando ao mundo uma identidade de que nós somos mudanos, de que a gente faz coisas mais, que hoje a gente possa orar a Deus para que Ele possa nos mudar, assim como Ele mudou a Pedro, assim como Ele teve ali a compaixão, a misericórdia e o amor com Pedro para que mudasse toda a sua trajetória e entendesse que o propósito dele não era ser pescador, mas sim pescador de homens. Entenda que o seu propósito nesse mundo, irmão, não é só estar aqui sentado, não é só ir você e o seu trabalho, e a escola, e a faculdade, conversar com seus amigos. O seu propósito aqui no mundo é levar esperança para essas pessoas, é levar propósito para a vida delas, é levar o amor de Cristo e a misericórdia para elas, e entender que Jesus está com elas nos momentos bons e ruins. A palavra de Deus fala que quando nós conhecemos a Cristo, nós somos nova criatura. Que todas as coisas antigas se passaram e agora se fazem coisas novas. Eu não sei o que é que você já foi, o que é que você está sendo nesse momento que não representa essa identidade de ser um cristão, dessa identidade de você seguir a Cristo, dessa identidade de você ser uma pessoa obediente ao Evangelho. Eu não sei o que é que você está fazendo, mas assim como Pedro, que entendeu o seu propósito aqui no mundo, ele entendeu que a sua identidade não era negar a Cristo. Porque muitas vezes nós fazemos isso, tu é cristão, a perigo parece. Não sei se você já passou por situações assim, em que as pessoas olham para tal pessoa e dizem assim, esse rapaz é da igreja, porque ele faz tanta coisa errada, ele fala cada palavra, ele tem certas atitudes que ele não representa a Cristo. E nós somos um espelho de Cristo para as pessoas lá fora. O nosso testemunho, as nossas ações, as nossas palavras dizem muito mais do que você pegar uma palavra, a palavra de Deus, e falar para ela. A sua vida é um testemunho para as pessoas lá fora. Tudo que você é mostra para as pessoas quem é o Deus que você serve, quem é o Deus que te assegura. Então, Cristo, ele vem nos trazendo esperança diária. Ele vem querendo transformar o nosso coração, que muitas vezes está tão distante dele. E assim como Pedro, nós precisamos reconhecer que estamos negando a Cristo, estamos negando a nossa identidade como cristão, estamos negando a nossa missão, e precisamos ouvir mais Ele. Nós precisamos reconhecer os nossos erros, para que a gente possa orar ao nosso Pai e pedir perdão pelos nossos pecados, e que Ele possa transformar o meu coração e o seu coração. E muitas das vezes a gente achamos que nós não somos capazes de fazer essa missão que nos foi dada. A gente achamos que não temos dons, não temos talentos para pregar o Evangelho. Mas saiba que Cristo, Ele escolhe as pessoas que acham que não tem valor. Cristo, Ele chama aquelas pessoas que acham que não tem capacidade, que não é merecedora, porque é essas pessoas que Ele o transforma. E eu queria soltar um vídeo para que vocês entendessem como Deus, Ele usa as pessoas, para que a mensagem seja alcançada às pessoas que você nem imagina. Então, solta por favor o vídeo. Eu queria que vocês prestassem bem atenção, tá? Deus e quem? Jesus. Quanto? Tudo que? Tudo. Mais que a mim mesmo, mais que a minha vida. Tudo que eu faço, tudo que eu deixo de fazer é por causa desse homem que veio viver e morreu por nós. E existe um livro oficial que conta toda a sua história, todos os ensinamentos que eu devo usar para guiar a minha vida, e não só a minha vida, a minha pós-vida. E esse livro que representa tudo, de tudo para tudo. Tu já leu? Não leu, não.
peraí que eu fiquei confuso. Mas tudo. E tu leu? Não deu pra mim. Mas o que foi que eu tô vendo? Tu já viu também, não? Não, meu Deus, tá mais difícil. Às vezes eu vou domingo num lugar que tem um cara que lê só o filho, gente, só o crente da série. A gente tem que ir nos pedacinhos juntos. Tá tendo um teste aqui no braço. Tu leu, você emocionou? Não, vi na Bíblia no Instagram do pastor. E Senhor dos Anéis, já li tudo 2 vezes. Harry Potter, sei todos os nomes. Sabe quem é Christian Grey? Mas não tenho a menor ideia quem é Caim. E aí a culpa é do comediante, você tem que fazer o que Bom, esse rapaz aí é conhecido como Rodrigo Marques. Ele é conhecido por ser comediante. Mas sabe o que mais marca a sua vida de comediante? É que ele é ateu. Rodrigo Marques, em um dos seus shows, né, ele conversa com um dos seus amigos, né, que fala em que ele segue a Cristo, em que ele acredita em Deus. E ele começa a questionar: mas tu já leu a Bíblia? Nunca li. E aquela pessoa que ele conversa começa a inventar desculpa. E através de uma piada em que ele estava fazendo, ele conta o restante do vídeo, né? Não deu para complementar, mas ele conta no restante do vídeo em que as pessoas saem do seu show comovidas pelo que ele tinha falado. E agora manda mensagem para ele, manda foto, manda vídeo dizendo: olha, eu agora estou lendo a palavra, viu? Eu estou buscando a Deus. Porque eu não preciso de um ateu me diga o que eu tenho que fazer. Então percebe como é que Deus ele usa as pessoas, mesmo quando nem acredita nele, para que muitas pessoas sejam alcançadas. Ele é um cara muito famoso, ele tem milhões de seguidores no Instagram. E eu imagino o quanto as pessoas se sentiram